Olá, vamos continuar o capítulo 20, que nós começamos ontem, né? Então vamos lá. Ele está visitando a Adriana, né? E ela vai contar para ele agora a história do Mendes. Então ela começou a contar. Os quartos de museu ganharam vida com a força e a paixão de suas palavras. O calor e a desgraça daquele dia longínquo voltaram àquele consultório, em que Amadeu Inácio de Almeida Prado, amante das catedrais e inimigo implacável de toda crueldade, fez algo que o iria perseguir para sempre. Algo que, mesmo com a lucidez implacável da sua razão, nunca conseguira superar e levar a um fim. Algo que ficara pairando como uma sombra pegajosa sobre os últimos anos de sua vida. Aconteceu num dia quente e úmido de agosto de 1965, pouco depois de Prado ter completado 45 anos. Em fevereiro, Humberto Delgado, o antigo candidato da oposição de centro-esquerda nas eleições presidenciais de 1958, tinha sido assassinado ao tentar atravessar a fronteira com a Espanha, voltando do exílio argelino. A responsabilidade pelo assassinato foi atribuída às polícias espanhola e portuguesa, mas todos estavam convencidos de que o crime fora obra da Secreta, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, a sigla, né? PIDE, que controlava tudo, desde que a senilidade de Antônio de Oliveira Salazar se tornou manifesta. Folhetos impressos clandestinamente que circulavam em Lisboa atribuíam a responsabilidade pelo ato sangrento a Rui Luís Mendes, um temido oficial da polícia secreta. Um desses folhetos foi colocado também na nossa caixa de correio, disse Adriana. Amadeu olhou para a fotografia de Mendes como se quisesse destruí-la com o seu olhar. Em seguida, rasgou o papel em pedacinhos e puxou a descarga no banheiro. Era princípio de tarde e um calor silencioso e abafado cobria a cidade. Prado se deitara para dormir a sesta, que fazia todos os dias e que durava exatamente meia hora. Era o único momento no ciclo completo do dia e da noite em que conseguia adormecer facilmente. Nesses minutos costumava dormir profundamente, sem sonhar, surdo para qualquer ruído do exterior. E quando alguma coisa o arrancava do sono, demorava algum tempo para se localizar e recuperar a orientação. Adriana guardava esse seu sono como quem guarda um santuário. Amadeu acabara de adormecer quando Adriana ouviu gritos estridentes dilacerando o silêncio do meio-dia. Correu até a janela. Diante da casa do vizinho havia um homem estirado na calçada. As pessoas à sua volta e que tapavam a vista de Adriana gritavam umas com as outras e gesticulavam muito. Adriana teve a impressão de ver uma das mulheres chutando o corpo prostrado. Finalmente, dois homens fortes conseguiram levantar o homem e levá-lo até a entrada do consultório de Prado. Só então Adriana reconheceu-o e seu coração parou. Era Mendes, o homem da fotografia dos panfletos, cuja legenda dizia:
o carniceiro de Lisboa. Nesse momento eu soube exatamente o que aconteceria. Sabia com todos os detalhes. Era como se o futuro já tivesse acontecido, como se já estivesse contido no meu próprio espanto e que agora apenas se desdobrasse no tempo. Sabia que a hora seguinte iria significar um corte profundo na vida de Amadeu e representar a prova mais difícil que ele jamais teve de superar. Até isso pude ver à minha frente com uma clareza terrível. Os homens que carregavam Mendes tocaram a campainha sem parar, e para Adriana foi como se aquele som estridente que se repetia e cresceu até se tornar insuportável, a violência e a brutalidade da ditadura que eles até então tinham conseguido, não sem uma ponta de consciência pesada, manter a distância, tivesse finalmente conseguido abrir caminho até o elegante e preservado silêncio de sua casa. Durante 2, 3 segundos, ela pensou mesmo em não reagir, em se fingir de morta. Mas ela sabia que Amadeu nunca a perdoaria. Assim, abriu a porta e o acordou. Ele não disse uma palavra. Sabia que eu só o acordaria num caso de vida ou morte. No consultório, disse-lhe simplesmente. Ainda descalço, ele correu escada abaixo, ainda cambaleante, e precipitou-se até a pia, onde lavou a cara com água fria. Em seguida, dirigiu-se a essa mesa onde estava Mendes. Ficou petrificado. Durante 2, 3 segundos, apenas olhou, incrédulo, para o rosto pálido e inanimado, com a testa coberta por pequenas gotas de suor, sem acreditar no que estava vendo. Virou-se e olhou para mim, à procura de uma confirmação. Acenei com a cabeça. Por um instante, ele cobriu o rosto com as mãos. Depois, seu corpo estremeceu. Com ambas as mãos, arrancou a camisa de Mendes e os botões saltaram. Encostou o ouvido no peito peludo, depois o auscultou com o estetoscópio que eu lhe entregara. Digitalis. Disse apenas uma única palavra, e na rouquidão da sua voz estava todo o ódio contra o qual lutava, um ódio feito de aço faiscante. Enquanto eu preparava a injeção, ele massageou o coração de Mendes. Escutei um ruído surdo quando as costelas quebraram. Quando lhe passei a seringa, nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Como amei o meu irmão nesse instante. Com a força inaudita de sua vontade férrea, inflexível, ele lutou contra o desejo de simplesmente deixar morrer ali aquele homem responsável por tortura e assassinato, e que trazia no seu corpo gordo e suado toda a impiedosa repressão do Estado. Como teria sido fácil aquilo, inacreditavelmente fácil. Alguns segundos de inação teriam bastado, simplesmente não fazendo nada, nada. De fato, depois de ter desinfetado o lugar no peito de Mendes, Amadeu hesitou e cerrou os olhos. Nunca, em circunstância alguma, nem antes nem depois, pude observar uma pessoa que lutou tanto consigo própria. Então, Amadeu abriu os olhos e espetou a agulha diretamente no coração de Mendes. Parecia uma estocada de morte, e eu fiquei arrepiada de frio. Ele o fez com a segurança absoluta com que sempre manuseava a seringa. Dava a sensação
de que para ele, nesses momentos, os corpos humanos eram de vidro. Sem o mínimo tremor, com uma regularidade impressionante, ele injetou a droga no músculo cardíaco de Mendes para pô-lo novamente para funcionar. Quando retirou a agulha, todo o ímpeto tinha desaparecido. Ele colocou um esparadrapo no local da injeção e auscultou Mendes novamente com o estetoscópio. Depois, virou-se para mim e fez um sinal. Ambulância, disse ele. Vieram e levaram Mendes numa maca. Pouco antes da porta, ele recobrou os sentidos, abriu os olhos e encontrou o olhar de Amadeu. Fiquei impressionada com a maneira tranquila, quase objetiva, com que meu irmão o olhou. Talvez fosse também pela exaustão. Pelo menos estava encostado na porta, na posição de alguém que acaba de superar uma grave crise e sabe que agora pode reencontrar a calma necessária. Mas aconteceu o contrário. Amadeu não sabia nada das pessoas que antes haviam se aglomerado em volta de Mendes, quando este desmaiara, e eu havia me esquecido delas. Por isso, não estávamos preparados quando, de repente, se ouviram as primeiras vozes histéricas gritando: traidor! Traidor! Deviam ter visto que Mendes estava vivo na máquina dos enfermeiros e agora berravam toda a sua raiva contra aquele que o arrancara da morte merecida e que viram como traidor por ter impedido o justo castigo. Tal como antes, quando reconheceu Mendes, Amadeu levou as mãos ao rosto, mas então o fez lentamente. E se antes estava de cabeça erguida, como sempre, deixou-a pender. Nada poderia ter expressado melhor todo o desalento e a tristeza com que antecipava o que iria acontecer do que este ato de baixar a cabeça. Mas nem o desalento nem a tristeza conseguiram turvar o seu espírito. Com um gesto firme, pegou o jaleco do cabide, que não tivera tempo de vestir antes, e o colocou. Só mais tarde compreendi a segurança quase sonâmbula que estava neste gesto. Sem refletir, sabia que tinha de enfrentar as pessoas como médico e que estas o veriam mais facilmente assim se estivesse com a roupa apropriada. Quando saiu para a rua, a gritaria acabou. Durante algum tempo ficou ali, a cabeça baixa, as mãos nos bolsos do jaleco. Todos esperavam que ele dissesse alguma coisa em defesa própria. Sou médico, disse e repetiu, quase em tom de exortação. Sou médico. Reconheci 3, 4 dos nossos pacientes da vizinhança que olhavam para o chão, constrangidos. É um assassino, exclamou alguém. Carniceiro, gritou outro. Vi os ombros de Amadeu subindo e baixando com a sua respiração pesada. É um ser humano, uma pessoa, disse em alto e bom som, e provavelmente só eu, que conhecia cada nuance de sua voz, percebi o ligeiro tremor em sua voz quando repetiu: pessoa. Logo a seguir, um tomate atingiu o jaleco branco. Foi, pelo que eu me lembro, a primeira e única vez que alguém agrediu o meu irmão fisicamente. Não sei o quanto esse ataque contribuiu para o que aconteceu depois com ele, o quanto contribuiu para o profundo abalo que essa cena na porta de casa desencadeou nele. Mas calculo que tenha sido relativamente pouco
em comparação com o que aconteceu logo depois. Uma mulher se destacou da multidão, aproximou-se e cuspiu na sua cara. Se tivesse sido uma única cuspidela, talvez ele pudesse ter visto aquilo como um ato desesperado, uma súbita e incontrolável contração de raiva. Mas a mulher cuspiu várias vezes seguidas. Era como se tentasse escarrar a própria alma do corpo, afogando Amadeu na viscosidade do nojo que agora lhe escorria lentamente pela cara. Ele resistiu àquele novo ataque de olhos fechados. Mas, assim como eu, deve ter reconhecido a agressora. Era a mulher de um paciente doente de câncer que lhe atendera inúmeras vezes em casa e do qual jamais cobrara um único centavo. Quanta ingratidão, pensei. Mas então vi em seus olhos a dor e o desespero que se manifestavam por trás da raiva e compreendi. Estava cuspindo nele precisamente porque estava agradecida por tudo que ele fizera. Ele fora como um herói, um anjo da guarda, um mensageiro divino que a acompanhara através das trevas da doença, na qual, se tivesse sido deixada sozinha, teria se perdido. E ele, logo ele, se opusera à justiça, a justiça que exigia que Mendes não continuasse mais a viver. Essa ideia causara uma tal revolta na alma dessa mulher disforme, um pouco limitada, que ela só conseguira reagir com aquele acesso de fúria, que à medida que durava, ganhava uma dimensão quase mítica, um significado que ultrapassava em muito a figura de Amadeu. Como se a multidão tivesse percebido que um limite havia sido transgredido, o grupo se dispersou. As pessoas começaram a ir embora, cabisbaixas. Amadeu se virou e veio em minha direção. Eu limpei a maior parte de seu rosto com um lenço. Na pia, pôs o rosto sob o jato d'água e abriu a torneira tanto quanto foi possível. A água espirrou em todas as direções. O rosto, que secou em seguida, estava lívido. Acho que naquele momento teria dado tudo para poder chorar. Ficou ali parado, esperando as lágrimas. Mas elas não vinham. Desde a morte de Fátima, 4 anos antes, ele nunca mais chorara. Deu alguns passos desajeitados na minha direção. Foi como se estivesse reaprendendo a caminhar. Depois, ficou na minha frente. Em seus olhos, todas aquelas lágrimas por chorar, colocou ambas as mãos nos meus ombros e encostou sua testa ainda úmida na minha. Ficamos assim durante 3, talvez 4 minutos, e são os minutos mais preciosos da minha vida. Adriana se calou. Estava vivendo novamente aqueles minutos. Seu rosto ainda tremia, mas suas lágrimas tampouco conseguiam sair. Foi até a pia, deixou escorrer a água para dentro da cavidade das mãos e mergulhou o rosto nelas. Lentamente passou a toalha nos olhos, nas faces, na boca. E como se a história exigisse uma posição inalterável da narradora, voltou ao mesmo lugar antes de prosseguir. Não se esqueceu de recolocar a mão na mesa de exames. Amadeu
tomou um banho de chuveiro interminável. Depois sentou-se à sua mesa, pegou uma folha de papel novinha e desatarrachou a caneta tinteiro. Nada aconteceu. Não conseguiu escrever nem uma única palavra. O pior foi isso, disse Adriana, ter que assistir como aquilo tudo o deixara mudo, tão mudo que ameaçava asfixiá-lo. À pergunta se queria comer alguma coisa, ele anuiu com uma expressão ausente. Depois foi até o banheiro e limpou as manchas de tomate do jaleco. Sentou-se à mesa ainda com o jaleco, o que jamais acontecera antes, e não parava de passar a mão pelo tecido molhado. Adriana sentiu que aquele gesto, aqueles movimentos quase de carícia, vinham de muito fundo e pareciam se impor a Amadeu mais do que um gesto programado. Ela teve medo de que ele perdesse a razão ali, diante de seus olhos, e que continuasse sentado ali para sempre. Um homem de olhar perdido que tentava limpar a sujeira que as pessoas tinham lançado sobre ele. As mesmas pessoas às quais ele dedicara toda a sua capacidade e toda a sua força vital, dia e noite. De repente, enquanto mastigava, correu até o banheiro e vomitou numa série interminável de convulsões. Quando tudo aquilo acabou, disse que queria descansar um pouco. Eu adoraria tê-lo abraçado naquele momento, disse Adriana. Mas era impossível. Foi como se estivesse em chamas e queimasse qualquer pessoa que se aproximasse dele. Os 2 dias seguintes foram quase como se nada tivesse acontecido. Prado estava apenas um pouco mais tenso do que o normal, e a sua amabilidade com os pacientes era etérea, quase irreal. De vez em quando, parava no meio de um movimento e o seu olhar se perdia no vazio, como o de um epilético durante uma ausência. E quando se dirigia para a porta da sala, havia uma hesitação em seus movimentos, como se ele temesse que ali pudesse haver alguém naquela multidão que o acusasse de traição. No 3º dia, adoeceu. Adriano o encontrou de madrugada, sentado à mesa da cozinha, acometido de calafrios. Parecia ter envelhecido vários anos e não queria ver ninguém. Grato, delegou tudo a ela e mergulhou numa profunda apatia, quase fantasmagórica. Não fez mais a barba e não se vestia. A única pessoa que recebia era Jorge, o farmacêutico. Mas com ele também mal falou, e Jorge conhecia-o suficientemente bem para não insistir. Adriana lhe contara o que acontecera e ele assentira em silêncio. Depois de uma semana, chegou uma carta de Mendes. Amadeu a deixou em cima da mesa de cabeceira, sem abrir. Ali ficou durante 2 dias. Nas primeiras horas da madrugada do 3º dia, colocou-a, ainda fechada, em um envelope, endereçando-a de volta ao remetente. Depois insistiu em levá-la ele próprio ao correio. Eu lembrei que o correio só abria às 9 horas, mas ele saiu para a viela deserta com o grande envelope na mão. Observei como se afastava e esperei na janela até ele voltar, horas mais tarde. Estava mais ereto do que quando saíra. Na cozinha experimentou um café. Conseguiu tomá-lo. Depois barbeou-se, vestiu-se
e se sentou à sua mesa de trabalho. Adriana calou-se e o seu rosto se apagou. Olhava perdida para o lugar na mesa de exames onde Amadeu tinha ficado quando espetou a agulha salvadora no coração de Mendes com um movimento que parecia um golpe mortal. O final da história fez com que o tempo também acabasse para ela. Num primeiro momento, Gregórios também teve a impressão de que o tempo tinha parado e que ele estava conseguindo vislumbrar o sofrimento que Adriana carregava havia mais de 30 anos. O sofrimento de viver numa época que acabara há muito. Ela tirou então a mão da mesa de exames e, sem esse contato, pareceu perder também a ligação com o passado, que era o seu único presente. Primeiro, não sabia o que fazer com as mãos, até que, por fim, a colocou no bolso do jaleco branco. O movimento fez com que o jaleco adquirisse uma particularidade especial, como se ele fosse um invólucro mágico para dentro do qual Adriana fugira para assumir do seu presente silencioso e vazio, ressuscitando num passado distante e intenso. Agora que esse passado se extinguira, o jaleco que vestia parecia tão fictício como um traje perdido no vestiário de um teatro abandonado. Gregórios não aguentou mais a imagem daquela falta de vida. Queria sair correndo, fugir para a cidade, para algum lugar com muitas vozes, risadas e música, para um daqueles lugares que normalmente ele evitava. Amadeu senta-se à mesa, insistiu. E o que escreve? O fulgor da sua vida passada voltou ao rosto de Adriana. Mas a alegria de poder continuar falando sobre ele misturou-se outra coisa. Algo que Gregórios demorou a reconhecer. Era irritação. Não era uma irritação que se inflama subitamente em uma coisa menor para logo se apagar, mas um despeito profundo, latente, semelhante a uma combustão lenta. Eu preferia que nunca tivesse escrito aquilo, que nem mesmo tivesse pensado aquilo. Era como um veneno insidioso que, a partir daquele dia, começou a pulsar em suas veias. Mudou-o, destruiu-o. Ele não quis me mostrar, mas ele ficou tão diferente. Então fui até a sua gaveta e li enquanto ele dormia. Foi a primeira vez que fiz algo semelhante e a última também. Porque agora eu também tinha um veneno dentro de mim, o veneno do respeito ferido, da confiança destruída. Depois daquilo, nossa relação nunca mais voltou a ser o que era. Se ao menos ele não tivesse sido tão sincero consigo próprio, tão possuído por aquela luta contra todas as ilusões. Ele que costumava sempre dizer: o ser humano pode suportar a verdade sobre si próprio. Foi como uma confissão religiosa, um juramento que o ligava a Jorge. Uma crença inabalável que terminou por corroer até mesmo aquela amizade sagrada, aquela maldita amizade sagrada. Não sei o que aconteceu em detalhes, mas tinha a ver com o ideal fanático do autoconhecimento que aqueles dois sacerdotes da verdade erguiam bem alto, já desde os tempos do colégio, como se fosse o estandarte dos cruzados. Adriana caminhou até a parede, junto à porta, encostando contra ela a testa, as mãos cruzadas atrás das costas, como se alguém a tivesse acorrentado. Era uma luta muda com Amadeu, com Jorge e consigo própria.
Ela se debatia com o fato irrevogável de que o drama do salvamento de Mendes, que lhe proporcionara aqueles preciosos momentos de intimidade com o irmão, pouco depois desencadeara um processo que acabara por transformar tudo. Adriana empurrava todo o peso do seu corpo contra a parede. A pressão na testa devia doer. Então, de repente, abriu as mãos nas costas, ergueu-as e começou a bater com os punhos na parede, repetidamente, uma anciã desesperada por fazer regredir a roda do tempo. Foi uma metralhada desesperada de golpes surdos, uma erupção de ira impotente, um debater-se inútil contra a perda de um tempo feliz. Os golpes tornaram-se mais fracos e mais lentos, a exaltação se esvaiu. Esgotada, Adriana continuou encostada na parede por mais um tempo. Depois, caminhou para trás, sem se voltar, e sentou-se numa cadeira. A sua testa estava coberta por partículas brancas do reboco. De vez em quando, um grão se soltava e rolava-lhe rosto abaixo. Seu olhar voltou para a parede, e só então ele viu. No mesmo local onde ela estivera antes, havia um retângulo grande, mais claro do que o resto da parede. Os vestígios de um quadro que devia estar pendurado ali antes. Durante muito tempo não entendi por que ele tinha tirado o mapa dali, disse Adriana. Um mapa do cérebro. Ficou ali durante 11 anos, desde que montamos o consultório. Coberto de nomes em latim. Nunca ousei lhe perguntar o motivo. Ele explodia quando lhe faziam a pergunta errada. Também nunca soube do aneurisma. Ele omitiu aquilo de mim. Com uma bomba relógio na cabeça, não dá para suportar um mapa como aqueles. Gregório ficou surpreso com o que ele mesmo fez em seguida. Foi até a pia, pegou a toalha e, em seguida, aproximou-se de Adriana para limpar sua testa. Primeiro, ela se retraiu numa atitude de defesa, mas em seguida deixou a cabeça cair para cima da toalha, exausta e grata. Gostaria de levar o que ele escreveu, então? Perguntou, endireitando-se. Não quero mais ficar com isso aqui em casa. Enquanto subia para buscar as folhas a quem dava antes Enquanto subia para buscar as folhas a quem dava tanta culpa, Gregório ficou à janela, olhando para a viela, para o lugar onde Mendes desmaiara. Imaginou-se à frente da casa, diante de uma multidão enfurecida. Uma massa humana da qual se separou uma mulher, cuspindo nele, não uma vez, mas várias. Uma mulher que o acusava de traição. A ele, que sempre fora tão exigente em relação a si próprio. Adriana enfiara as folhas num envelope. Muitas vezes pensei em queimá-las, disse ao lhe entregar o envelope. Acompanhou-o até a porta em silêncio, ainda com o jaleco branco. Depois, de repente, ele já estava com um pé fora da porta, escutou a voz medrosa da menina que ela nunca deixara de ser. Não se esqueça de me trazer as folhas de volta, está bem? Por favor, é que são dele, sabe? Enquanto se afastava pela viela, Gregório imaginou-a tirando o jaleco branco e guardando-o ao lado do Diamadeu. Depois, apagaria as luzes e fecharia a porta.
Lá em cima, Clotilde estaria à sua espera. Como falei ontem, cada capítulo vai superando, né? Toda essa história tão intensa. Ai, muito bem. Ficamos por aqui hoje, então. Amanhã voltamos, tá bom? Com o próximo capítulo do livro. Tchauzinho. Até amanhã. Obrigada por estarem aqui ainda. Espero que continuem.